Tudo bem, pessoal. Tema hoje, saidinha, né? Tem esse veto do governo Lula, que foi, Lula, presidente, foi aconselhado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a vetar uma parte do projeto das saidinhas, né? Isso acabou ocasionando aí uma controvérsia, uma polêmica ao longo do dia. Eu vou primeiro aqui colocar uma declaração do secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, que é deputado federal e que disse que vai vir para o Congresso para fazer pressão em relação a esse tema. Vamos à entrevista do Guilherme Derrite à repórter Natália Fruet, do SBT. Vamos lá? Olha, isso já era uma preocupação porque a gente fez uma análise de risco, sabendo do posicionamento do governo federal com relação à segurança pública, enfim, uma visão um pouco mais romântica sobre o crime, sobre os malefícios que realmente acontecem quando os presos são liberados durante a saída temporária. Então, nós já conversamos naquela primeira rodada com as bancadas, falando sobre a possibilidade de uma aprovação e um eventual veto. O que, no final das contas, eu pretendo fazer na semana que vem, e creio que o governador Tarcísio também assim o fará, é conversar não só com os presidentes das casas, aliás, eu já falei hoje com o presidente Arthur Lira pelo telefone, falando da necessidade urgente de que o Congresso realmente marque uma data para uma sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar a derrubada ou manutenção desse veto. E creio numa vitória acachapante daqueles que defendem a sociedade em detrimento daqueles que defendem criminosos. No caso, o governo federal que optou por vetar um projeto que, em que pese fazer parte dentro do processo legislativo, faltando até um respeito ao Congresso Nacional, que decidiu por maioria uma votação unânime. Muito bem, aí o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, deu essa entrevista para a Natália Fruet, repórter aqui do SBT. A gente também tem o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, que também falou com a Natália Fruet sobre esse tema. Vamos lá? O presidente Lula sancionou 99% do projeto. O presidente Lula acolheu praticamente a totalidade das sugestões que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal entendem como importantes para o país nesse momento. O que o presidente Lula não concordou é que uma mãe que não cometeu crime grave, que não está envolvida em qualquer tipo de crime que tenha violência, não foi assalto à mão armada, não foi latrocínio, não foi assassinato, que já cumpriu sexta pena, que passou no exame criminológico, que tem bom comportamento, que essa pessoa não possa passar o Dia das Mães com seus filhos. Que risco oferece à sociedade uma pessoa que não cometeu nenhum crime grave, que não cometeu nenhum crime violento? E é uma postura muito hipócrita desses parlamentares que fazem esse discurso, porque são os mesmos que votaram para soltar o Brazão, que é o acusado de ser o mandante do assassinato da Marielle. Então, Muito bem, pessoal. Aí a gente tem um contraponto. A gente colocou aqui primeiro o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, também o Paulo Pimenta, aí representando o governo Lula, tentando aí justificar o veto que abriu aí essa disputa com o Congresso. Eu vou chamar para conversar comigo o Berlink Cantelmo, que é advogado criminalista, foi policial, né, Guilherme? Queria que você registrasse isso, falasse aí dessa questão do veto em relação às saidinhas. Mais uma vez aqui, muito obrigado aqui pela presença, Berlink, sempre ajudando a gente aqui a debater e colocar, como eu digo, a bola no chão. Muito obrigado. Boa tarde, Léo. Eu quem agradeço mais uma vez pela oportunidade. Você sabe, estou sempre à disposição do SBT News e para mim é uma honra sempre poder contribuir. Vamos lá. PL 2253 de 2022, sancionado com veto parcial pelo presidente Lula. Estou à disposição, Léo. Muito bem. Qual é a avaliação que você faz, Berlink? O que acontece ali é o seguinte: o governo ficou numa enrascada completa, porque inclusive os próprios parlamentares do PT acabaram sendo favoráveis a esse projeto, meio ali com aquela pressão, ano de eleição,
para prefeito, eleição para vereador. A gente sabe que esse tema de segurança pública é um tema que toca principalmente ali os municípios, né, os estados. Então o governo ficou ali, os parlamentares governistas ficaram ali numa sinuca de bico. Sabe-se que grande parte deles defende a saidinha, né? Mas em determinado momento acabou sendo obrigado aí por essa, vamos dizer assim, por essa onda no parlamento. Se chegou um momento que o governo Lula efetivamente, aí sim, teve uma dificuldade. Se fosse vetar, ia desagradar, como desagradou. Esse tema vai ser levado para a campanha eleitoral, né? Ao mesmo tempo, se ele concordasse, acabaria ali, de certa forma, desdizendo tudo que o PT disse ao longo da história em relação a essa questão das prisões e mais. No caso do ministro da Justiça, do Ricardo Lewandowski, ele leva para Lula um alerta de que poderia ter rebelião em presídios a partir da aprovação desse projeto sem os vetos. Pela sua experiência como policial, Berlink, como é que você encara esse veto do governo em relação a esse tema? Olha, Léo, antes de uma análise voltada para a perspectiva de segurança pública, obviamente em razão da nossa experiência nas fileiras, eu preciso trazer aqui uma reflexão acerca dessa dicotomia que envolve essa batata quente que o presidente acabou de passar para frente, né? E eu tenho dito que o presidente Lula, na verdade o governo federal como um todo, nesse PL 2253 de 2022, estava com uma problemática gigantesca na perspectiva de ter que atender uma ala conservadora, obviamente do parlamento, e também a sua base de governo na perspectiva eleitoral e afins. Certo é que o ministro Ricardo Lewandowski traz uma indicação, e essa indicação fundamentou esse veto parcial apresentado pelo presidente Lula no que diz respeito a uma perspectiva constitucional voltada à necessidade de preservação do seio familiar, Léo. Isso tudo previsto no artigo 226 da Constituição. Ou seja, o ministro Ricardo Lewandowski, dada a sua cátedra e a sua experiência na condição de magistrado, inclusive da Corte Suprema, fez esse indicativo para que, de certa forma, o veto parcial traga consigo uma roupagem, uma indumentária de tecnicismo, ao passo que também a decisão do presidente para trazer consigo esse veto parcial ao inciso 1 do artigo 122 da Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execuções Penais, perpassa por uma arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, julgado anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. E lá nessa ADPF, Léo, o Supremo Tribunal Federal discutiu a necessidade de preservação do princípio da ressocialização dada a aproximação do detento com a sua família, né? Reiterando e sedimentando esse conceito que eu trouxe agora há pouco, correlacionado ao artigo 226 da Constituição. Então, esse foi o pano de fundo de certo tecnicismo trazido sob argumento de veto parcial pelo presidente Lula, tentando ali modular ou relativizar qualquer tipo de desgaste que pudesse ter com parte A ou parte B, com a esquerda ou com a direita, com a ala conservadora ou a ala garantista do ponto de vista penal. Agora, como especialista em segurança pública, a análise que nós necessariamente fazemos nesse momento perpassa por duas vertentes, dois tópicos específicos. A primeira delas está atrelada, diretamente ligada, a um desdobramento, inclusive, técnico-jurídico. Porque, olha só, a reboque do veto parcial, e se assim levado ao Congresso permanecer a edição do PL 2253, com o veto parcial e trazendo a reboque, inclusive o veto do inciso 3 do artigo 122 da Lei 7.210 de 1984, a consequência natural é que as saídas temporárias para manutenção do seio familiar e para inserção em termos de ressocialização de determinados detentos em determinados outros ambientes também sociais, vai continuar acontecendo, sem prejuízo da diminuição das concessões ao longo do ano. Nós não teremos mais aquelas concessões em até 5 vezes ao ano.
Ok. Mas vamos supor que daqui 30 dias, que é o prazo que o Congresso tem para analisar o veto e mantê-lo ou derrubá-lo, obviamente nós tenhamos um denominador comum de derrubada dele. O nosso receio, além de toda a perspectiva afeta a questão carcerária, por exemplo, revoltas, motins, instabilidade, imprevisibilidade, nós poderemos também vivenciar mais um acirramento institucional entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, Léo, na medida em que certamente diversos entes legítimos, a exemplo de agremiações partidárias, poderão promover discussões de âmbito constitucional perante o Supremo para tentar, assim como foi feito na DPF 347, modular os efeitos da derrubada desse veto parcial sob o critério constitucional de preservação do seio familiar, do artigo 226 da Constituição, modulação de precedentes do Supremo Tribunal Federal com relação à ressocialização, e se em algum momento o Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional, seja por meio de uma ADI ou de uma DPF, esses dispositivos, o resultado natural é o que nós já temos vivenciado nos últimos tempos com relação a um acirramento de narrativas correlacionadas a atribuições e competências e disputas pelo poder decisório entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, a exemplo, inclusive, da PEC da descriminalização do porte de drogas, né? E, na verdade, da criminalização do porte de drogas e o julgamento de descriminalização, na verdade, do uso da maconha para fins medicinais. Então, essa é a nossa análise sobre todos os aspectos, dentre eles jurídicos e de segurança pública nesse momento. Belink, eu tenho uma entrevista aqui com Altineu Cortes, que é deputado federal do PL do Rio de Janeiro, evidentemente aí está criticando o veto. Tiago, vamos rodar aqui, o Cantelmo fica um pouco com a gente para comentar. Vamos lá? Do Altineu Cortes. Altineu Cortes, a sonora do Altineu Cortes, uma declaração dele. Infelizmente, o presidente Lula vetou um projeto que foi amplamente aprovado no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, tão importante para defender a sociedade brasileira. Portanto, eu não tenho a mínima dúvida que não é somente o Partido Liberal, mas todos os deputados e senadores, com certeza, irão derrubar esse veto para defender a sociedade brasileira contra esses marginais. Olha, eu defendo a derrubada imediata na sessão, possivelmente no dia 18. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco deve pautar essa matéria. É um anseio dos deputados que aprovaram. Nós nos sentimos desrespeitados com esse veto do presidente Lula, tratando da saidinha. A sociedade toda no Brasil aprova e aprovou o fim da saidinha. Como eu já disse, amplamente votado pela enorme maioria, 65-2 no Senado, larga maioria na Câmara dos Deputados. A gente defende que o presidente Pacheco paute no dia 18, para que a gente possa derrubar rapidamente esse lamentável veto do presidente. Aí o Altineu Cortes, que tem deputado federal do PL do Rio, evidentemente aí é um deputado da oposição, é um deputado bolsonarista, ligado ao PL, ao partido de Bolsonaro. Vou pedir mais uma paciência para você, Berlink, que a gente também tem a Marina Rosa para fazer esse contraponto aqui, presidente da Associação Humanizando Presídios aqui do DF, do Distrito Federal. Vamos lá? E esse projeto ele já nasceu, eles resgataram esse projeto no início do ano com esse objetivo. Nós estamos em ano eleitoral, né, nos municípios. Então, a ideia é justamente isso, é de chamar a atenção para algo que é ineficaz, né? Dá para a sociedade essa resposta que não vai ter mais saidinha? Eu, você, todos nós que estamos assistindo, a gente sabe que isso não resolve a segurança, né? Nem de Brasília e nem do Brasil, né? Os problemas do sistema carcerário, mais ainda da segurança, são muito mais complexos. E aí pegam como uma proposta dessa para poder
chamar a atenção e para poder mostrar que eles estão atentos ou estão preocupados com a segurança, que não é verdade, né? Então, aí, assim, com relação a isso, a gente vê, assim, e é interessante que os mesmos que estão propondo, os mesmos que votaram, né, a favor e que estão agora querendo trazer de volta, são os mesmos que são a favor, que levantam a bandeira da família, né? Só que estão impedindo o preso de ter acesso à família, né? Então, não tem uma coerência. Ou você é a favor, sabe que a família é o espaço onde é de acolhimento, onde muitas das vezes o preso reflete algumas coisas, né, quando volta para o seio da família. Quantos e quantos presos, quando estão de frente a frente, quando retornam de novo para suas casas e veem filhos que eles não têm acesso. Aqui em Brasília, as crianças não podem ver os pais, a não ser em dia das crianças. Então, quando ele tem acesso a poder ver seus filhos, a ver suas mães, suas esposas, isso tem um impacto muito grande para o preso. E aí a gente vê deputados e senadores que levantam a bandeira da família, mas impedem o preso de estar em contato com as suas famílias. Perlink, um depoimento aí necessário, né, em relação ao que você já tinha falado também, em relação, né, nessa relação do preso com a família, mas é preciso lembrar, e aí eu mesmo faço um contraponto aqui a Mariana Rosa, que na verdade os políticos de esquerda, os parlamentares de esquerda, né, pressionados, acabaram a favor desse projeto. Então, esse argumento, tanto do Pimenta quanto da Mariana, não foi só deputado bolsonarista, não é só deputado que se diz família ou coisa parecida. Acabou que, a mim me parece, que eu queria um último comentário seu em relação a esse tema, é o seguinte: aparentemente, esse tema, a esquerda acabou perdendo, de fato, vamos dizer assim, rastro, né? Acabou perdendo aí capacidade de mobilização e vai acabar ficando para as calendas mesmo, porque a pressão no Congresso vai ser efetiva. Então volta para o Congresso uma pressão efetiva que o deputado federal do PT, inclusive, que já votou a favor do projeto no primeiro momento, vai ter dificuldade de mudar essa correlação de forças. O governo Lula, me parece, está perdendo espaço nas pautas que sempre defendeu. Queria uma avaliação sua aí, não só também aí como um advogado ligado a esse tema de segurança pública, que a gente sabe que não dá para se deslocar do tema da política efetivamente. Eu costumo dizer que temas de segurança pública como esses, eles são temas que estão relacionados diretamente à política e têm uma relação tão direta como a própria polarização política nesse país. Mas nesse caso, no Congresso, não houve, porque o governo perdeu o terreno. Ô, Léo, concordo contigo e acrescento. Na verdade, o governo, além de perder terreno, do ponto de vista da articulação política, perdeu também para um aspecto que talvez não tenha prestado atenção. Para o alto nível de sensação de insegurança que hoje assola a sociedade. E parece, e ao que tudo indica, o estupim dessa bomba foi a morte do sargento PM Roger Dias aqui em Belo Horizonte, né? Inclusive meu companheiro de fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. E não só o atual governo, mas todos os governos anteriores vêm, obviamente, trabalhando, mas também, paralelamente, vivenciando experiências não tão exitosas em termos de estruturação da segurança pública, em termos de aparelhamento das agências de inteligência. Inclusive, o ministro Flávio Dino fez um trabalho até numa indicação no norte interessante com relação ao combate às organizações criminosas, mas, infelizmente, nada ainda sedimentado, nada ainda concretizado em termos de quê? De contingenciamento da ampliação de combate, aliás, de contingenciamento da atuação dessas organizações criminosas, mas também do combate ao crime, efetivamente falando. E tudo isso, de certa forma, Léo, atrelado a
um conceito de fragilidade da perspectiva legal que hoje nós vivenciamos no Brasil. Não sou partidário do discurso extremista, né? Nós temos que trazer para o Brasil determinadas características dos Estados Unidos, por exemplo, com relação à aplicação da legislação penal. Não estou dizendo isso. Eu digo que, na verdade, antes de pensar em qualquer modulação legislativa, nós precisamos, de certa forma, trabalhar para recrudescer políticas públicas de fortalecimento da segurança pública, inclusive, notadamente, no que diz respeito a aparelhamento da força de inteligência, da força institucional de repressão qualificada e também de material humano, porque a realidade da segurança pública também nós não podemos perder de vista, remonta a um contexto de alto déficit de efetivo em todas as forças Brasil afora. Bem, Berlim Cantelmo, agradeço muito aqui a presença mais uma vez. Ainda estamos na tarde, boa tarde, ótimo final de semana para você, que seja de descanso, seja de tranquilidade, enfim, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Ô Léo, eu quem agradeço e repito, sempre às ordens de vocês, sempre às ordens do SBT News. Contem comigo, grande abraço, bom fim de semana.